utilizando Esta aí o conferência bate-papo. será gravada agora. Nós vamos gravar, tá? Como acho que vocês ouviram. Depois a gente também disponibiliza tanto o PowerPoint quanto a gravação, porque o intuito aqui da Seven é fazer com que vocês, né, com que o maior número de pessoas possível possa usufruir dessas discussões que a gente vai fazer nessa tarde, nessa uma horinha aqui que a gente tem. Então, o nome do nosso webinar é 7 erros que podem estragar uma aula online. As escolas que estavam de férias estão agora no começo de maio retornando. As que não entraram de férias já estão lidando com esse cenário novo, né, de ter que fazer todo esse estudo, esse trabalho de educação remota. Então, a gente tem observado várias aulas online, no nosso caso em especial, do nosso programa bilíngue, mas a escola é uma coisa orgânica, né? Então, o conhecimento do corpo docente, ele não é só da história, só da geografia, só do inglês, né? Só do programa bilíngue. Ele é uma coisa única e que se constrói socialmente. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo esse webinar para contribuir tanto para escolas que são atendidas pela Seven Idiomas nos seus programas bilíngues, quanto para escolas que não são atendidas por nós. Tem pessoas inscritas aqui que são diretores de escolas públicas, nós temos professores, né? Então é nessa direção que a gente vai caminhar. Então, a nossa situação problema, na verdade, é a formação e a autoformação docente, visando a eficiência desse trabalho com as aulas online, né? O nosso docente, eu mesma como professora, a gente tem um repertório de ações pedagógicas que são muito analógicas, né? Que são para o ambiente presencial, para o caderno, para a lousa, para o giz ou para o canetão. Então, fazer essa mudança de chave realmente é a situação que todas as instituições estão enfrentando nos dias de hoje. Então, nós vamos falar de 7 erros fatais, digamos assim, mas, no fundo, o que a gente quer é, por meio desses erros, a gente colocar para vocês algumas sementinhas de possibilidades e que aí cada uma delas tem que ser adequada ao contexto onde vocês trabalham, com os professores que vocês formam, que vocês ajudam aí na formação, ou no caso dos professores que estão aqui presentes, que fazem a sua própria autoformação, tá bom? Então, assim, usem o bate-papo, fechem o microfone, porque qualquer ruidinho todo mundo escuta, e aqui a gente está num grupo muito grande, tá bom? Então, o primeiro erro que a gente quer apontar como algo que sempre acontece, principalmente nessa reta inicial, é a falta de combinados e de etiqueta da aula online, né? Às vezes o professor está tão preocupado com a tecnologia, com o entrar na sala, com se vai conseguir compartilhar a tela, se não vai dar erro, se a internet vai aguentar, e toda essa questão tecnológica, e esquece que precisa, para a aula fluir bem, do mesmo jeito que a gente fazia combinados, né, e que a gente tinha as regras da escola, também tem que ter os combinados e a etiqueta da aula online, né? Então, aqui a gente juntou uma lista, eu tenho certeza que vocês podem colocar até coisas a mais que vocês já enfrentaram, vocês podem até colocar aqui no bate-papo, que depois a gente até acrescenta, né? Coisas assim, do estudante determinar um local de estudo para sempre fazer ali, quer dizer, aula online não é na cama, não é no sofá, não é em qualquer lugar. Vestir-se adequadamente, isso faz com que o mindset do estudante se conecte com aquele momento que é um momento instrucional. Não é momento de comer, então, assim, a gente assistiu muita aula com a mãe entrando, trazendo Toddy, trazendo um pedaço de pão. Não é esse o momento. Do mesmo jeito que eles traziam o squeeze
com água, eles também vão trazer um squeeze com água para não ter que ficar saindo do ambiente da aula para ficar buscando água, deixar o material por perto, usar fone de ouvido, desligar o áudio enquanto o outro está falando, combinar que tem que fechar as outras abas, porque é muito comum a criança estar ali, o estudante está ali, mas ele aproveita, ele entra na outra aba e fica navegando em outra coisa. Além do que, esse monte de aba aberta faz com que a internet utilizada pela sala toda, por todo aquele grupo que está estudando, exija mais dados, então a aula fica mais instável, né? Tem que tomar notas, como eles faziam na aula presencial, e desligar o celular, né? A não ser que você vá usar o celular como um segundo dispositivo de aula. Então, aqui são as coisas assim básicas que precisam ser orientadas para os alunos, mas também tem que ser orientadas para as famílias. Porque, como eu disse para vocês, nas nossas observações, a gente viu a mãe entrando, arrumando o quarto, tirando o tênis, pegando a toalha molhada do chão. Então, quer dizer, a própria família precisa entender que é um momento de aula, né? Se o intervalo é às 10 horas da manhã, também no ambiente remoto será às 10 horas da manhã, né? Então, não né, essa coisa do vou fazer aqui da minha cama. Teve uma pessoa que eu conheço que foi observar a aula e as crianças estavam todas de pijama, né? Falou, ai, nossa, eles estão de pijama. É fofo, porém, não dá um mindset adequado para a aula. Algumas escolas estão sendo bem inteligentes até de pedir que as crianças coloquem pelo menos a camiseta do colégio, porque isso cria um efeito psicológico nos estudantes de que é, de fato, um momento de aula, de aprendizado. O segundo erro fatal que a gente observa é falta de roteiro. E aqui, quando eu falo roteiro, não é o roteiro que normalmente as escolas usam para dizer o que vai ser estudado nesta semana, ou quais são as atividades da semana. É roteiro para aquela aula específica. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de roteiro, tá? Então, eu estou dando uma aula de ciências e antes de começar qualquer coisa, eu mostro o roteiro e digo para os alunos, olha, gente, o objetivo da nossa aula online hoje é compreender o funcionamento do sistema digestivo. Para isso, a gente vai fazer primeiro uma introdução em que eu vou mostrar um vídeo para vocês, depois eu vou pegar uns 20 minutos para fazer uma apresentação expositiva, depois disso, vocês vão fazer uma atividade em dupla, a gente vai seguir para um fórum para troca de experiências, troca de ideias, troca de percepções, e a gente termina a nossa aula de hoje com as orientações para a próxima aula. Então, assim, ter o roteiro, abrir a aula com o roteiro é muito importante, porque o aluno ele entende o começo, o meio e o fim. Né? Eu sei que essa questão do roteiro ela é muito comum, principalmente nas aulas do infantil, do Fundi 1, depois isso se perde um pouco. Mas para o ambiente online, que é um ambiente que pode gerar muito cansaço, né, pelo excesso de tempo de tela, o professor precisa deixar bem claro quais são as etapas da aula. Mesmo que ele não cumpra tudo, vamos supor que a atividade em dupla foi sensacional, pegou fogo, foi uma discussão super rica e não deu tempo de fazer o fórum. Não tem problema, o professor vai, no final da aula, ele retoma o roteiro e fala assim, gente, então, a atividade em dupla foi tão bacana que a gente não fez o fórum, então a gente abre a próxima aula fazendo o fórum, ok? O terceiro erro fatal, e aqui a gente vai gastar um tempinho com isso, é um PowerPoint ruim, né? Então, ou assim, quando os assessores da Seven assistem, fazem observação de aulas de inglês do programa bilíngue, eles observam muito a lousa. Como que o professor montou a lousa?
né? Então, do mesmo jeito que existe uma questão de organização da lousa para qualquer aula presencial, para o online, ela se dá, na maioria das vezes, por meio de Google Slides ou de PowerPoint. Então, a questão do PowerPoint ruim, ela é, assim, ela faz toda a diferença entre uma aula que capta a atenção dos alunos e uma aula que não capta. As imagens têm um poder incrível, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. Então, se vocês olharem, essa apresentação, por exemplo, sobre as abelhas, o professor que tentou montar foi super bem intencionado, ele tentou fazer tudo amarelinho, para ficar bonito, porque a abelha é preto e amarelo, tentou colocar umas imagens, né, uns desenhos para ilustrar, mas notem que tem algo que não deixa com que essa apresentação seja boa para os olhos. Então, aqui eu vou trabalhar com algumas orientações muito simples de como fazer o uso adequado das imagens para ganhar efetividade na aula e evitar esse terceiro erro, que é o do PPT ruim. Em primeiro lugar, eu queria dar essa super dica, que é a do Slides Go. Para vocês entrarem, para qualquer professor entrar nessa ferramenta de produção de PowerPoint, é só entrar na internet e colocar slidesgo.com. Ela é uma ferramenta gratuita, ela tem tanto a versão para o Google Slides, quanto a versão para a Microsoft PowerPoint. E ele fornece, ele é totalmente gratuito, ele não vende absolutamente nada. E ele, olha que interessante, eu peguei aquela mesma proposta de fazer um PowerPoint sobre abelhas, ele vai dar templates de vários temas diferentes, tanto voltado para negócios quanto voltados para educação, para o professor aproveitar o template que já vai ter, ele já é desenhado de uma maneira profissional, de uma maneira que é branda para os olhos, e o professor só vai lá e escreve em cima do que já está escrito. Ele pode adicionar novas sentenças, ele pode trocar imagens, mas ele começa já de algum lugar. E cada template tem cerca de 30 a 50 slides diferentes, tudo dentro da mesma linguagem. Então, assim, o professor ganha muito tempo de pegar alguma coisa já arrumadinha e ele vai lá e encaixa o conteúdo dele. Vejam aqui, eu trouxe outros exemplos de templates múltiplos, né? Desde templates mais infantis, templates mais adultos. Então, ele tem uma variedade para você aproveitar para a aula de ensino médio e para a aula lá da educação infantil, que é muito ampla, muito dinâmica, ajuda o professor a trazer essa lousa digital de uma maneira mais atraente, né? O professor de biologia, o professor de história, o professor de ciência, o professor de linguagem, todos eles. Então, é uma ferramenta que ajuda muito o trabalho do professor. Aqui eu peguei um exemplo, né, de um template muito interessante para o professor de geografia, para trabalhar o sistema solar, mas que também pode ser aproveitado pela professora do Fundamental 1, se ela quiser fazer uma contação de histórias, né? Se ela quiser tratar do tema da criatividade. Então, tem várias utilizações diferentes para que você traga um efeito de chamar a atenção desse aluno, porque ele está lá do outro lado da tela, né? Vejam vocês, a gente está com 100 e tantas pessoas aqui. Eu não tenho como controlar se todas estão prestando atenção, se estão de fato olhando para mim. Então, a gente precisa garantir, por meio daquilo que a gente traz para a aula online,
os recursos necessários para o tempo inteiro captar o aluno de volta para a aula. Outra coisa que ajuda muito é a gente colocar boas imagens, né? Mesmo na aula presencial, a gente tem cada vez mais usado o próprio PowerPoint para a gente trazer um elemento que conecte e engaje os alunos mais nos vários temas instrucionais lidados ao longo do ano. Então, aqui eu também, esses três softwares, eles também são acessados pela internet. Eu sempre dou essa dica para todos os professores que começam a montar aula online. Tanto o Unsplash.com, o Pexels.com e o Pixabay.com, eles são aplicativos, softwares, né? Eles são websites que são totalmente gratuitos, e eles trazem imagens de alta qualidade, de excelente definição. Você busca as imagens escrevendo, né? O que eles têm de desvantagem é que funciona muito melhor quando você escreve em inglês, mas assim, pega o Google Tradutor do lado, você quer procurar sistema solar, escreve lá, sistema solar, vai aparecer Solar System, você pega e transfere para um desses três itens, né, o Unsplash, o Pexels ou o Pixabay, e aí ele vai te dar tudo que ele tem de imagem disponível em alta resolução para você fazer o download e melhorar a qualidade da sua aula, né? Além do que, todas essas imagens, elas têm direitos autorais liberados, né? Muitas vezes, quando você pega direto do Google Imagens, você pode tanto pegar uma imagem ruim, feia, distorcida, quanto uma imagem que você não tem direito de utilizar, porque é uma imagem que pertence a alguém, tá bom? Então, assim, com isso, a gente já consegue melhorar a qualidade desse PowerPoint, desse Google Slides que o professor vai utilizar naquele momento que ele está ali ao vivo com os alunos. O quarto erro fatal que a gente vai abordar hoje é o de excesso de austeridade. Isso, assim, a gente percebeu claramente, assim, a Seven acho que foi um dos primeiros centros de idiomas que, com a pandemia, entrou com aula online, né, nos nossos centros de idiomas, e a gente percebeu que, muitas vezes, o professor, pelo fato de estar num ambiente desconhecido, que é um ambiente digital, aquele professor que na sala de aula é super descontraído, que, sabe, que cativa os alunos pelo bom humor, ele fica mais travado, né? Principalmente porque a maioria dessa atividade é gravada, né? As escolas precisam gravar, um centro de idiomas não, mas a escola regular precisa gravar para poder comprovar depois que aquele tempo letivo aconteceu, né? Então, ele sabe que ele está sendo gravado. E se eu fizer uma piada que não pega bem, se eu falar alguma coisa que eu achei que era engraçado e de repente as pessoas não gostam, o coordenador não gosta, né? Como eu disse, muitas vezes o pai, ele está por ali, né? E ele fica meio que de butuca. Então, existe uma tensão em relação ao professor na maneira como ele age. Sim, né? Existe um limite para tudo, né? Para qualquer brincadeira, mas a questão do humor, ela é fundamental. Então, como é que a gente faz o humor numa aula online? Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, o professor ele tem que programar esses momentos em que vai dar, sabe, vai ser um quebra-gelo. Então, ele trazer uma imagem engraçada, como essa do mouse em formato de tarântula, né? Naquele momento,
os alunos que se afastaram um pouco do que está acontecendo na aula, eles voltam, porque eles percebem uma mudança naquele fluxo e aquilo chama atenção. Então, assim, enquanto na sala de aula presencial, o humor, ele é muitas vezes improvisado pelo professor, no ambiente online, o humor é preparado pelo professor junto com a aula dele, tá? E isso aí é bom, porque ele sabe que ele pode pensar sobre aquela piada, sobre aquilo, se aquilo é engraçado, não é engraçado, se é bacana mostrar ou não mostrar, né? Então, até para fazer aquelas coisas, gente, se vocês não fizerem a lição, olha como eu vou ficar, né? Então, assim, a coisa do bom humor, tem alguns professores que têm muita facilidade com tecnologia, eles fazem até os memes, né? Eles batem foto deles fazendo careta e põem a própria foto com a careta ali, para justamente trazer esses momentos de quebra-gelo e de humor, né? Para não ficar aquela coisa pesada que parece um webinar do Banco Central, né? A gente está falando de crianças, de adolescentes, né? Com as crianças funciona bastante a gente trazer coisas fofas, né? Também as crianças, elas, oh, que bonitinho, oh, eu também tenho. Então, o momento que o professor traz esse elemento que vai trazer a risada, que vai trazer o sentimento, que vai despertar alguma coisa que é fora daquela teoria que o professor está trabalhando, seja ela os conceitos de física do ensino médio ou a vida dos animais marinhos lá do Fundamental 1, não importa, né? Isso tem que ser programado junto com a aula. Pode ser de ciências, de inglês, de português, de matemática, de qualquer coisa, porque isso faz muito bem para o dinamismo que o professor vai empreender no trabalho dele. Uma outra coisa... Opa! Os GIFs, né? Os GIFs, eles são uma ferramenta incrível para a aula online, para fazer justamente esses momentos em que a gente resgata os alunos, né? Esse momento do humor. E aqui eu pus no cantinho da apresentação essa marquinha do GIF, né? GIPHY, também é uma ferramenta, também é gratuito, e você também pesquisa GIFs por tema. Então, se você está trabalhando com alguma coisa da história estadunidense, você procura lá política USA, você vai achar com certeza o nosso amigo Donald Trump. Se você está trabalhando com outro tema, por exemplo, o Egito, né? A professora de história ali, ou de geografia está trabalhando as questões do Egito, ou se a professora do Fundamental 1 está contando uma história, né, de um explorador no Egito, você põe lá Egito, Egypt, né? Também tem essa coisa de traduzir para o inglês para achar mais fácil, e você pega uma cena engraçada para fazer esse movimento de trazer os alunos de volta para a aula por meio de um momento mais descontraído, né? Para a criança pequena que está aprendendo aí na aula de ciência a vida marinha, você traz aí o meu malvado favorito dando um tapa no tubarão, né? Então vejam que essa questão do humor, ela funciona bem desde a criança pequenininha ali do Jardim 1 até o 3º ano do médio, os alunos já quase adultos. Bom, o nosso 5º erro fatal é o TTT, né? TTT, mas em inglês a gente fala TTT alto. Esse é um termo técnico da aprendizagem da língua inglesa, né? De quem trabalha a aprendizagem bilíngue. O que é esse TTT?
O TTT é uma abreviação para aquilo que em inglês a gente chama de Teacher Talking Time, que é o tempo de fala do professor. Então, qual que é o erro? O erro é um tempo de fala de professor muito alto. Mas como é que é isso, né? Como é que o professor é que tem que dar aula? Bom, aula não é palestra, né? Quando o professor toma a palavra e fala 40, 50 minutos sem parar, a gente sabe o efeito que vai dar. Né? Dependendo da sala, você vai ter alunos cansados de ouvir aquilo, bocejando, se dispersando, muitas vezes tentando conversar com o colega do lado, ou mexendo no celular embaixo da carteira. Isso vai ser igual à sala de aula digital. Com mais perigos, né? Porque o professor ele não vai ficar tão incomodado com as distrações do aluno no digital como ele fica no ambiente presencial, né? Pelo contrário, como o aluno ele está ali na câmera, se ele tiver com o celular mexendo e olhando ali, respondendo coisa no WhatsApp, o professor nem vai perceber. Então, mais do que nunca, a gente precisa trazer aquele conceito das metodologias ativas. Então, ok, tem um momento expositivo do professor, mas a gente tem que incluir o momento prático, o momento em que o aluno faz coisas. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que toda a educação brasileira e provavelmente toda a educação mundial precisa agora se desenvolver do ponto de vista da pedagogia para entender como fazer isso. Uma das maneiras da gente colocar perdão, o aluno para fazer coisas é colocar os alunos, conectar os alunos em salas de discussão. Isso faz com que seja necessário o uso da tecnologia, né? E aí, eu sei que a maioria das escolas está usando o Hangouts Meet, que é uma ferramenta que a gente não consegue fazer, por exemplo, 10 salas de discussão ao mesmo tempo dentro daquela sala maior, para as crianças, por exemplo, discutirem, refletirem sobre uma ideia, fazerem um pequeno debate, discutirem a ideia de um projeto. Mas tem algumas maneiras que a gente pode fazer essas salas de discussão. Quem usa Zoom, eu não sei se tem entre vocês alguma instituição que esteja usando o Zoom para as aulas online. O Zoom, ele permite o que a gente chama em inglês de breakout rooms, que são essas salas separadas. Então, se você tem 40 alunos, tá? Na tua sala digital, num determinado momento que você quer que eles discutam em trios alguma coisa, você junta os alunos em salinhas e o professor ele tem a ferramenta que vai levando ele da sala 1 para a sala 2, para a sala 3, para a sala 4, para a sala 5, para ver o que é que os alunos estão discutindo, ou se estão brincando, né? Se a discussão está boa, se ele precisa inserir uma nova pergunta, ou se ele precisa inserir uma outra tarefa, uma outra... Isso aí é muito rico, né? Não é algo para se fazer na primeira aula online, né? Eu sempre digo assim, faça tudo por etapas. Quando o professor tiver tranquilo e entender o funcionamento de uma sala de aula, de uma ferramenta de webinar, e que ele conseguiu dar aula, e ele já não está mais tenso e preocupado se vai entrar, se não vai entrar, se vai dar problema, se o microfone funciona, e se ele consegue trocar o PowerPoint e assim por diante, aí a gente faz uma nova movimentação para que a gente tenha esse momento que o professor para de falar,
a gente põe os alunos em pequenos grupos para eles fazerem o trabalho que eles têm que fazer, seja esse trabalho uma discussão, uma produção, um projeto, uma prática oral, como é no caso do inglês, que a gente precisa muito que os alunos treinem a oralidade. Se você não tem o Zoom, uma das maneiras de você fazer isso é usando uma ferramenta que todo mundo vai ter, todos os teus alunos vão ter, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele tem aquela ferramenta dentro dele das reuniões. Se alguém não conhecer, eu posso mandar um pequeno tutorialzinho, mas no YouTube tem vários que ensinam como fazer uma reunião dentro do WhatsApp. A reunião cabe até 4 pessoas. Então, é bem bacana, porque você pode colocar os alunos em grupos de 3, por exemplo, e o professor, ele também vai fazendo esse processo de ir pingando. Vamos supor, eu dou 20 minutos para os alunos fazerem uma discussão, fazerem uma prática oral, montarem as ideias, o outline de um projeto, e aí, ao longo desses 20 minutos, eu vou lá monitorando, passando de grupo em grupo, como eu faria numa aula presencial, tá? Isso é bem bacana. Né? Bem bacana, e põe os alunos numa posição de serem ativos naquela aula, né? E toda essa participação pode fazer parte do teu repertório para compor a avaliação de cada um dos alunos. Lembram quando eu falei do roteiro? Então, eu vou voltar aqui ao roteiro para falar dessa questão. Então, vejam, qual que era o roteiro? Era uma introdução com um vídeo, apresentação expositiva, que aí tem que ter um PowerPoint legal, com layout legal, com imagens legais, com umas imagens para trazer um elemento de humor, de leveza, e aí a gente vai para uma atividade em dupla. Então, é nesse momento que o aluno que estava só passivo, ele fica ativo, ele tem um fazer e ele se desconecta um pouco da tela. Esse tempo de tela, o aluno ficar na tela, por exemplo, das 7 horas da manhã ao 12h30, é muito tempo de tela. E eles já têm muito tempo de tela. Então, assim, vejam, esse excesso de tempo de tela causa um cansaço. Na minha conversa com vários mantenedores de escola que não pararam para férias e entraram com o online desde o começo, eles têm dado um report de que a aula ser feita online cansa mais o aluno do que a aula presencial. Então, esse também é um momento que o aluno ele continua logado, mas ele põe o computador um pouco para o lado e a reunião por WhatsApp pode ser até por áudio, não precisa ser por vídeo. Porque se você vai fazer ali uma atividade em dupla, em trios, que um tem que ajudar o outro, eles têm que trocar ideias e montar alguma coisa juntos, é esse momento que eu não preciso ter ali a imagem do meu colega necessariamente, tá? O fórum, ele é justamente o momento que volta todo mundo para a tela e aí os alunos tomam a palavra, né? E eles trazem a contribuição do momento em que eles estavam trabalhando nas duplas ou nos trios, ok? Bom, o 6º item é algo que a gente também observa muito. E acreditem, gente, faz muita diferença na produtividade de uma aula. Eu estou aqui com vocês, a gente está num grupo muito grande, nós estamos num webinar, a gente está com quase 150 pessoas, então é diferente do que uma aula online, onde você tem lá 25, 30 alunos, né? Numa aula com esse número menor, é muito importante que você estimule o tempo todo os alunos a participarem pelo chat, tá? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou aqui de olho no chat. Então, por exemplo, eu já vi
que tem várias pessoas usando o Zoom, né? Tem gente falando aqui que comentando do que achou interessante, que gostou da ideia do Slides Go. Eu vi que entrou pouquinha coisa que a gente comentou, de deixar as perguntas para o final, porque é muita gente, mais de 100 pessoas, a dinâmica muda. Mas numa turma pequena, em que os alunos já se conhecem, o professor já conhece os alunos, ele tem que o tempo inteiro incentivar o uso do chat. Pedir para os alunos, né? Lembra quando a gente falou aqui dos combinados? Vou até pegar aqui um laser point. Ó. Quando a gente falou dos combinados, um dos combinados é todo mundo deixar o chat aberto. O professor tem que ficar com um olho na apresentação e outro olho no chat, tá? E aqui, ó, por exemplo, a Ruth acabou de dar uma contribuição de uma outra ferramenta chamada Webroom. Já anotei aqui, viu, Ruth? Então, vejam que, sim, o professor ele pode estar falando ali da Mônica, sim, eu vou mandar o PowerPoint para todo mundo, tá? Ok? Sabrina pergunta sobre alunos pequenos. A gente vai falar de aluno pequeno, já eu vou guardar a sua pergunta, porque ela demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Então, vejam que o professor está ali falando da Revolução, da Revolução Francesa, né? Ele, tudo bem, é o momento em que ele está fazendo a exposição, mas ele pode ir ali fazendo pequenos diálogos acontecerem pelo chat, e pelo chat ele tem mais condição de controlar o tempo, né? Porque o aluno não tomou a palavra, aquele momento é o momento da exposição, o professor programou ali 20 minutos, mas cada vez que aparece algo no chat, é muito importante fazer um comentário, tá? Então, por exemplo, a Aimee me perguntou agora de listening, tá? Então, assim, listening dá para fazer muito, depende da ferramenta, viu, Aimee? Que é atividades de compreensão oral em inglês. Tem ferramentas que, como pega o teu microfone, você não consegue ouvir o áudio do computador do professor. Então, aí você tem que pegar aquele áudio, pôr num Google Drive ou num SoundCloud, algum lugarzinho que gera um link, e você manda o link no chat, justamente. Então, o chat é muito rico porque você coloca links de qualquer coisa que você queira enviar para os alunos, né? Então, você quer que ele veja um vídeo e a tua ferramenta... às vezes, você pôr o vídeo na ferramenta do professor deixa tudo mais pesado. O vídeo fica travando e tudo mais. Então, põe lá o link do YouTube e dá 3 minutos para os alunos assistirem, né? Então, tem várias utilidades para o chat, além da troca de ideias, ok? Olha, eu conheço o Nearpod, vou anotar aqui também, porque só do Nearpod dá um outro webinar, viu, Paulo? Excelente ideia, para criança pequena é bem legal. Voltando aqui a falar do chat, deixa eu só voltar aqui para o meu ponteiro, ok? Como eu disse para vocês, o aluno perceber... Eu vou pedir, tem alguém com o microfone aberto, vou pedir para todo mundo dar uma checada, está fazendo um barulhinho. O chat, se o professor está ali tão envolvido na aula dele e os alunos estão fazendo comentários, né? Que nem a Cristina agora acabou de falar do Skype, né? Consegue usar o Slides Go, sim, tá bom? Consegue usar tudo pelo Skype. O Skype também é outra maneira de fazer essas salas separadas, mas ele é mais complexo. Então, até o aluno de Fundo 2 tem dificuldade com Skype, mas o aluno de ensino médio, por exemplo, flutua bem no Skype, né?
Então, assim, quando a gente vê, a gente olha, a gente comenta, a pessoa, aquele estudante, ele se sente valorizado, porque o comentário dele foi, o professor fez uma devolutiva do comentário dele, entendem? Assim, o próprio professor pode programar na aula alguns momentos em que ele vai fazer ali umas perguntinhas justamente para que os alunos usem o bate-papo. Né? E ele pode, no começo, falar assim, gente, vamos lá, escrevam no bate-papo uma palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em quarentena. Vamos fazer esse exercício? Eu quero ver vocês agora. Uma palavra, não pode ser duas. Uma palavra. É para vocês mesmo, olha. Saudade, desespero, aprendizado, saudade, penca, comida. Nossa, Samantha, sim, comida. Eu não aguento mais fazer tanta comida para o meu filho. Meu filho não para de comer. Estresse, trabalho, tédio, medo, máscara. Vejam, olha, autoavaliação, fogão não quero. Limpar, webinar, nunca teve tanto webinar bacana para assistir. Angústia, cansaço, break, faxina. Gente, olha aqui, olha, um exercício tolo, né? O quanta coisa, quanta contribuição a gente consegue via chat. Né? Pensar que esse momento difícil que a gente está vivendo, ele tem, né, o lado ruim, o lado dos sentimentos, da ansiedade, do medo, mas tem o lado bom dos amigos, da internet, né, da expectativa dos reencontros. Então, olha só a riqueza de um chat num exercício tolo. E se tinha alguém disperso, todo mundo voltou. Quando os alunos se acostumam com essa dinâmica do chat, a gente tem até que dar uma segurada, porque eles ficam excessivamente participativos, né? E tem horas que a gente precisa que eles parem e ouçam o professor. Isso faz parte dos combinados, sabe? Mas isso traz de volta o aluno, porque ele sente que ele está construindo conhecimento junto com o professor, ok? Como eu disse para vocês, tem horas que o chat pega fogo. E aqui eu fiz essa tela para, na verdade, voltar lá para o meu PowerPoint ruim. Essa imagem aqui, olha, super chama atenção, né? Isso aqui é o que a gente chama de arquivo PNG. E o PNG ele é legal porque ele tem o fundo vazado. Então, ele dá uma super qualidade para a apresentação e para a aula do professor. E aqui, se vocês olharem aqui embaixo, eu vou até escrever aqui para vocês no chat. Ele vem no pngtree de árvore.com. Ele também é uma ferramenta gratuita. Ele tem a modalidade paga, tá? Mas a modalidade gratuita, a desvantagem é que ele vai vir com o símbolozinho deles, ok? Para eles terem o crédito por essa imagem, porque você está na modalidade grátis. Mas mesmo no grátis, você tem um repertório enorme. Olha, o Paulo está dizendo que usa PNG toda hora, porque realmente dá um efeito muito bom, e até o efeito cômico, né, que a gente falou, que cria esse dinamismo na apresentação, ok? E aí, nós vamos agora, né, para isso que eu disse para vocês, do estimule. Comente, elogie as contribuições que chegam pelo chat. E lembra quando a gente falou lá do roteiro, o momento que os alunos estão fazendo as discussões, o trabalho? Também estimule, comente e elogie depois as coisas boas que você percebeu quando você estava fazendo o monitoramento dos alunos. Né? O reconhecimento da atividade instrucional, né, da atividade discente, é a coisa que o aluno mais quer.
Então, a gente tem que perceber que no online, mais ainda, a gente precisa investir no reconhecimento da atividade do aluno. Tudo que ele fizer, tudo que ele contribuir, uma pergunta pertinente que ele tenha feito, tudo isso precisa ser reconhecido. O professor precisa entender isso como parte da estratégia para o sucesso da sua aula online. Né? Então, na aula de inglês, eu brinco assim, a gente fala muito very good, excellent, that's it. Na aula online, mais ainda, tá? Mais ainda, porque é uma aula que a gente tem aquilo que a gente chama de fuga, né? O aluno, ele consegue fugir e você nem percebe que ele não está ali conectado de verdade com você. Então, aqui ó, tem uma pessoa que me perguntou se vai ter outro webinar desse aqui, dos 7 erros. Assim, Carla, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem não assistiu agora, vai poder assistir. Então, você vai poder disponibilizar para todos os seus professores. É o que a Seven quer, né? É o nosso entendimento de que a gente agora não tem que estar preocupado só com inglês, ou só com quem é cliente, ou só com os nossos alunos, a gente tem que ajudar todo mundo. Então, a gente vai passar esse webinar pelo canal do YouTube da Seven, e eu vou contar já já o que a gente vai ter semana que vem, ok? Bom, e aí a gente vai para o 7º erro, que é o metralhar o conteúdo. Então, aqui, quem já não viu um professor que tem muita coisa para dar, tem muito conteúdo, e aí ele pega um dia que, por um acaso, os alunos estão mais concentrados, e aí ele fala assim, então, olha, eu vou dar um monte de coisa hoje. No online, o risco da gente metralhar conteúdo é muito grande. Porque a gente pode pegar e falar assim, não, discutir em grupo, não, fazer fórum, não, eu vou pegar os 50 minutos, eu vou fazer um PowerPoint, eu vou acabar com a apostila hoje. Né? E aí ele vai com aquele... E o que ocorre? Né? Alguém até comentou aqui nas aulas de faculdade, então, ou no cursinho, né? Cursinho é uma loucura, o quanto eles em 50 minutos eles dão tudo, toda a história das ciências, eles dão em 50 minutos. E aí, como eu disse para vocês, o tempo de tela causa um desgaste mental maior do que se você está num ambiente presencial. O professor vai pegar, ele tem que analisar o conteúdo que ele está dando, se cabe, se não está excessivo. Eu sei que tem um super dilema, porque a gente tem que cumprir o livro, tem que cumprir a apostila, mas já que nós estamos no digital, é melhor que a gente pegue um momento que eu tenho o aluno ali comigo, para pegar aquele recorte do conteúdo e fazê-lo com qualidade, e, eventualmente, aquilo que faltou, a gente grava uma videoaula, a gente coloca um vídeo do YouTube, a gente complementa com uma atividade, a gente faz de outras maneiras, trabalha com sala de aula invertida, né? Porque não adianta metralhar conteúdo, dizer cumprir toda a apostila, mas o aluno não reteve, né? Então, assim, é uma questão de equilíbrio, né? De novo, a gente tem todo um currículo para cumprir, né? O inglês também tem, né? Então, assim, a gente do inglês sofre, padece da mesma coisa, mas a gente tem que pensar esse currículo e dividi-lo. Qual parte do currículo eu vou trazer para a aula síncrona, ou seja, com o professor ali na tela, qual conteúdo eu consigo pôr numa videoaula, né? Vamos pensar que tudo isso que está acontecendo com a gente tem que criar um legado, né, que fique para sempre para as escolas, e não que a gente está fazendo alguma coisa agora
e depois, quando voltar à aula, a gente fala, então, gente, esquece o digital. Não, então, já que estamos sendo jogados para esse mundo, vamos fazer dessa situação algo que gere um legado para as nossas escolas. Então, eu poder trabalhar um conteúdo com mais qualidade no momento da aula e colocar aquele conteúdo que talvez o aluno possa aprender autonomamente numa videoaula, né, num PDF, numa atividade dentro de uma trilha de aprendizagem, vai trazer muito mais equilíbrio e muito mais eficiência na aprendizagem dos alunos. Então, esse aqui eu coloquei esse item como último, porque para mim ele é o mais difícil. Até porque a gente precisa contar para as famílias a linha de raciocínio da instituição escolar quando ela está fazendo essa divisão. Porque como o pai está acostumado a deixar a criança às 7 da manhã e buscar ao 12h30, cria a falsa impressão que se a criança ficar logada das 7 da manhã ao 12h30, a mesma coisa está acontecendo. Né? E não necessariamente, porque na última hora de tela, aquele estudante já está exaurido. Então, essa combinação do síncrono e do assíncrono é o que vai trazer a maior eficiência e fazer com que o aluno retenha mais aprendizagem. O mesmo vale para o equilíbrio entre atividades digitais e atividades analógicas. Então, como eu disse para vocês, no momento expositivo, né, o professor vai lá, ele abre uma lousa digital, ele abre um PowerPoint e ele faz a exposição dele. O momento que os alunos vão trabalhar conjuntamente, ou não precisa ser também no digital. Então, eles podem estar até falando ali numa ferramenta de reunião de WhatsApp, fazendo alguma coisa analógica. Então, o professor da educação infantil, né, me perguntaram aí da atuação com os pequenos, né, o aluno da educação infantil pode fazer uma dobradura, ele pode estar fazendo uma atividade de artes, ele pode estar criando um storytelling, né, uma contação de história, ele pode estar o aluno do Fundi 2, ele pode estar pensando num projeto, em como fazer uma maquete com sucata. Então, apesar dele estar ali com os colegas no WhatsApp, ele está trabalhando uma atividade que não é digital, é analógica. Então, neste momento, mesmo que ele esteja logado, ele está trabalhando numa atividade que não é eletrônica. Então, esse equilíbrio, ele também é muito importante. Né? A lição de casa é a mesma coisa, tem que ter um tanto que é atividade de casa digital, de preferência que a própria plataforma já corrige, e um tanto que ele vai fazer de atividades analógicas. Né? Respondendo aqui a questão dos alunos pequenos, os alunos pequenos, eles são o nosso maior desafio, porque eles vão ter uma dificuldade, por exemplo, de fazer esses grupos, como eu disse para vocês. Mas com alunos de terceiro ano, já dá para fazer. E a gente também, assim, em via de regra, educação infantil costuma ter menos alunos por sala, então o professor consegue fazer uma interação professor-aluno, professor-aluno, professor-aluno com mais tranquilidade, sem necessidade de fazer esses momentos de trabalho em pequenos times, né? Porque senão a criança vai ter que chamar o pai, vai ter que usar o celular do pai. Então, tudo isso cria algumas situações que dificultam. Mas, olha, do terceiro ano para frente, dependendo da maturidade das crianças, já dá para fazer várias coisas e existem várias possibilidades. O importante é sempre assim. Você vai fazer algo pela primeira vez, não faça a primeira vez. A primeira vez você faz só para testar com os alunos, para eles entenderem como funciona. E aí, depois, você vai e usa aquele recurso efetivamente para uma próxima aula.
Então, gente, nós estamos no horário. Quando a gente pensar no digital, eu queria trazer aqui o Freire, que norteia muita educação no mundo, e ele foi lá atrás o primeiro a dizer que ensinar não é transferir conhecimento. Então, eu acho que essa fala dele, que a gente já absorveu bastante, né? Que não adianta a gente ir para frente da lousa e ficar falando por 50 minutos. O aluno aprende fazendo coisas, ele aprende na interação, ele aprende na ação, ele aprende quando ele se relaciona e constrói esse conhecimento. Então, no digital, isso também precisa acontecer, e esse é que é o nosso... essa é o desafio a vencer e a superar. Então, e acreditem, nós vamos ficar ainda, no mínimo, 60 dias no ambiente digital. Então, o que nós temos que buscar, doravante, é maneiras, ferramentas, instrumentos e fazeres, condutas do professor e dos alunos, para que a construção do conhecimento se dê também no ambiente digital, né? Para que a gente não faça uma retração e pelo fato de estarmos no digital, a gente voltar às aulas expositivas, né? Que trazem esse modelo behaviorista de transmissão de conhecimento. Bom, já de cara, quem quiser essa apresentação, pode pegar o celular, abrir na câmera, mirar nesse código de barras que a gente chama de QR Code. Imediatamente ele já vai baixar no seu celular essa apresentação, tá? Então, já está aqui, ela está à disposição de qualquer profissional da educação, então vocês podem passar para os grupos de professores de vocês, para colegas, ela está aqui para ser útil. Quem tiver qualquer dificuldade, meu celular descarregou, não tem problema, a gente vai mandar para todo mundo essa apresentação em PDF, ok? Como vamos mandar também a gravação, que vocês podem replicar. A gente vai mandar, na verdade, o link do YouTube, né? Para vocês entrarem lá. O Maurício... ok. Colocar o QR Code. Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo anexar aqui. Espera um pouquinho. Eu vou descompartilhar a tela e eu coloco o QR Code aqui, tá bom, Maurício? Então, assim, pessoal, e voltando aqui, a questão dos alunos pequenos, eu vou deixar aqui ainda um pouquinho a tela para o pessoal pegar o QR Code, daqui a pouco eu coloco ele no bate-papo, tá? Eu queria dizer para vocês que a gente vai criar, a Seven está criando uma rotina de toda terça-feira, às 16 horas, a gente fazer um webinar voltado para esses desafios da educação. O Marcos Zanotti, super companheiro meu, ele já colocou, né, o link aí, vejam que tem um link deixado aqui pelo Marcos, e aí vocês podem clicar nesse link ou copiar ele e também vai abrir a apresentação. Obrigada, Marcos. Então, toda terça-feira, às 16 horas, a gente vai fazer a apresentação de um tema voltado para a educação básica. E o da terça-feira que vem será justamente a atuação com crianças pequenas, tá? Leonardo, você não colocou... você deixou seu e-mail aí. Tá ótimo, Leonardo. A gente manda o material para você, tá? Thelma, você anota o e-mail do Leonardo, por favor? Então, para terça-feira que vem, o nosso tema será o letramento e biletramento. Então, a gente vai trazer uma pessoa especialista em letramento, e aí ela vai falar como é possível
trabalhar o letramento, que eu acho que é uma das questões mais sensíveis que a gente tem hoje, como a gente pode trabalhar o letramento, considerando que essas crianças estão no ambiente digital e considerando aquilo que um dos participantes comentou, da dificuldade, que elas são menos autônomas, né? Como é que a gente faz o letramento acontecer? E, em contrapartida, a Rita aqui, Thelma, eu vou te pedir, tá? A Rita está pedindo também o material, ela deixou aqui o e-mail dela. Então, como é que a gente faz o letramento e o biletramento, que é aprender a ler e escrever na língua inglesa, no espanhol, na língua adicional que o colégio escolhe, considerando que a criança é pequena e considerando que a gente está falando de um processo bastante complexo, que é o processo de letramento. Então, vai ser muito rico, a gente vai abordar bastante a questão de como utilizar e adaptar as ferramentas tecnológicas para essa faixa etária de final de educação infantil e começo de Fundi 1, ok? Gostaria de saber se vocês têm perguntas. Eu sei que entrou muita coisa no chat, mas gostaria de ver se, assim, eu deixo para o final, porque se alguém tiver compromisso e precisar sair, quem quiser fazer as perguntas, vou pedir para pôr no chat, tá bom? Tem um pessoal aí pedindo o material, vou pedir para anotar. Lúcia, entrou uma pergunta que acho que na hora você não passou despercebida, que foi o Caio que fez, que ele tem enfrentado problemas com alunos que não querem falar. E como é que você sugere trabalhar isso de forma a não intimidar? Ok. Então, eu não sei se o Caio está falando de falar, por exemplo, no caso de aprendizagem de idiomas, né? Ou se ele está num contexto das outras disciplinas. Eu diria o seguinte, um bom caminho é o chat, tá? Porque, vejam, no começo, os primeiros professores para quem eu falei, por exemplo, o ano passado, grava uma videoaula, a pessoa falava, não, que vergonha, não, fica falando ali com o computador. Então, é língua inglesa. Ok, Caio. Então, assim, existe primeiro um medo de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de qualquer idade, de falar diante do monitor, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Começar pelo chat é bem interessante. No caso do inglês, que a gente precisa desse momento de fala, o que eu sugiro é o uso realmente do WhatsApp, porque aí ele vai estar falando, mas sem o vídeo. E ele vai estar falando com mais um colega ou dois colegas, né? Então, é diferente dele falar na frente de todos. Então, mesmo que você tenha, Caio, uma turma muito pequenininha, por exemplo, 4 alunos ou 6 alunos, no momento da oralidade, quebra em grupos, porque nem todo mundo é tão assim, digamos, cara de pau e que já sai falando na frente da câmera e se vê ali falando e tá tudo certo, né? A mesma coisa vale para qualquer outra disciplina, tá? Porque se a gente quer a participação dos alunos na aula de ciências, de robótica e tudo mais, e a gente vai perceber que as primeiras aulas o pessoal fica travado. Então, vale mais a pena fazer momentos de discussão primeiro em grupos pequenos, para eles se acostumarem a falarem e a serem ouvidos no ambiente digital, tá? Pulei mais alguma pergunta, Thelma? Todas você foi conseguindo responder ao longo da apresentação. Só tinha percebido a do Caio mesmo e acho que agora foi tratado. Fica tranquilo. Ok.
Ok. Então, assim, pessoal, eu dou aula também no ensino superior. A gente tem um grande desafio no ensino superior, porque as classes são gigantes, né? Então, as aulas têm muito mais cara de webinar do que cara de aula mesmo, né? Então, assim, eu vou descompartilhar a tela aqui um pouquinho, para eu ver vocês, tá? Olha que coisa mais bonita. Eu vou pedir para agora, nesse minuto, vocês abrirem o vídeo. Todo mundo abrindo o vídeo para a gente... Eu vou fazer uma foto, um registro bem bacana de todo mundo no vídeo, para sair o rostinho de vocês. Vamos lá, todo mundo abrindo o vídeo. Olha que bacana, né? Cada um na sua casa. A gente está aqui, e aqui está mostrando metade do pessoal, tá? Porque não cabe na tela. Então, eu vou pedir para todo mundo abrir o vídeo, todo mundo abrir o vídeo. Olha o Marcelo, super amigo meu, conheço esse moço desde a década de 80, Marcelo, né? Então, assim, pessoal, fiquem seguros, cuidem da família, e eu espero vê-los terça que vem no nosso webinar sobre letramento e biletramento. Divulguem para todo mundo que vocês conhecem, porque o que a gente quer é mais gente participando, tá bom? E com isso eu encerro aqui a nossa transmissão. Eu deixei lá naquela última tela, e todo mundo, quando receber o PDF, vai estar lá. Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Entre em contato comigo. Eu estou super à disposição de todos para a gente superar essa fase aí com esse desafio tão grande. Ok? Então, pessoal, brigadão. Até a próxima. Obrigada. Participação, pelo prestígio, presença e participação. Obrigada, Lúcia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Procura